A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Eu tenho como tema de hoje há 3 tipos de crente na igreja. Eu quero te apresentar esses 3 tipos de crente na igreja, usando a própria Bíblia. 3 passagens que vai me dar o reforço para isso, tá? Então, o primeiro tipo de crente que eu quero te apresentar na palavra do Senhor é o crente que vai por conta própria para a igreja do Senhor. É aquele crente que vai ou está na casa de Deus por conta própria. É um tipo de crente que, quando você o convida para fazer uma visita a alguém, ele vai fazer com que tenha alguns problemas que vai ter com que gere alguns problemas no meio do caminho ou onde você estiver. É um tempo de crente que, quando sai da igreja, olha para o céu e vê se está perto de chover, já para não ir. É um tempo de crente que observa se o sol está muito quente para não ir também, para colocar os seus empecilhos. É aquele tipo de crente que, onde chega, quer comer tudo, se auto-oferece para comer. É um crente daquele que se autoconvida, onde ele chega nos ambientes. É aquele que quer tirar foto com todo mundo, quer aparecer. Mas são esse tipo de coisa que ele quer que apareça para justamente ter problema. Então ele está no ambiente que está por conta própria dele. Então vamos ver um tipo de crente na palavra de Deus, ou um tipo de pessoa na palavra do Senhor que relaciona essa primeira frase. Eu tenho a segunda também, que é um tipo de crente que Satanás envia para perturbar. Esse é o tipo de crente que o capeta envia mesmo para perturbar na igreja. Ele perturba na igreja, perturba em tudo que for lugar onde tiver um crente. Também temos uma passagem relacionada a essa frase. E por último, crente que Deus envia para crescer o evangelho. Esse é outro tipo de crente. Então vamos ao primeiro crente que vai por conta própria ou está na casa de Deus por conta própria. Essa primeira frase, o crente que está na casa de Deus, ou vai por conta própria, eu quero me basear nesta passagem de Esaú, Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, do 27 ao 34. E depois iremos ler outra passagem de Gênesis. Então, 27 diz assim: Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. 28. Isaque amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. 29. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. 31. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Logo para que me servirá o direito de primogenitura. 33. Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 34. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então veja que é uma pessoa que está na casa do pai. Quero relacionar você que o pai é a igreja. Você é a igreja do Senhor. A igreja não é a casa física.
nas paredes, mas sim o corpo da pessoa. Então Jacó é a casa de Deus, Esaú também, Isaac também e Rebeca. Então é a casa do Senhor. Então observe que o Esaú ele morava com o pai, mas tinha mulheres, mas morava com o pai. Estava lá com o pai, estava vivendo na casa de Deus. Porém, não dava valor ao que ele tinha recebido assim quando nasceu, sendo o primeiro. Apesar que eram gêmeos os dois. E como ele nasceu primeiro, tinha o direito de receber a herança do pai um pouco a mais do que o filho anterior. Então ele desprezou por completo esse direito. Ele desprezou. Então ele desprezou o direito de primogenitura. Jacó não. Jacó, como estava vivendo na tenda do pai, era um homem de paz, de amor. Um homem que estava ali na casa do pai, ouvindo a palavra do pai o tempo todo e seguindo a lei de Deus. Ele não queria que a palavra de Deus resumisse naquela família e morresse. Então o Jacó ele faz uma coisa desagradável a Deus, mas ele não queria que a palavra de Deus viesse morrer naquele lugar. Enquanto Esaú tanto faz como tanto fez, se crescesse ou não a palavra de Deus, para ele dar no mesmo. É aquele tipo de crente que está na igreja e vai para casa e olha para o relógio, e às vezes dá preguiça de ir para a igreja, e para ele tanto faz ter culto como não. Se aparecer uma festa, ele vai para uma festa e deixa a igreja para lá. Se aparecer um esporte, ele vai para o esporte e deixa a igreja para lá. Então um crente que não dá valor ao princípio da palavra de Deus. Ele dá valor a outras coisas em prioridade, mas não dá a Deus. Então esse é o tipo de crente. E olha só o que acontece com esse tipo de crente. Esse tipo de crente ele fica desapontado quando vê alguém crescendo na vida na igreja. Quando alguém recebe bênção, quando alguém é destacado, ele fica magoado, invejoso. Então veja só, aqui em Gênesis capítulo 28, o versículo 6 ao 9, diz assim, ora, viu Esaú que Isaac abençoará Jacó e o enviará a Padã-Arã para tomar de lá a mulher para si, e que, abençoando, lhe ordenará, dizendo, não tome mulheres dentre as filhas de Canaã. 7. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más, ou seja, ruim, de péssima qualidade, aos olhos de Isaac, seu pai. 9. Foi-se Esaú a Ismael, a família de Ismael, e além das mulheres que já tinha, olha só, o bicho já tinha um cacho de coco de mulher, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ou seja, ele pegou uma filha de Ismael, daquela de Agar, aquela mulher de Agar, que gerou um problema justamente na tenda de Sara. Então veja só, ele foi à procura de pessoas complicadas, pessoas problemáticas, pessoas que não eram vistas bem aos olhos do pai. Não era vista bem aos olhos do pai, chamado Jacó. Então como ele viu que o irmão obedeceu ao pai de não pegar as filhas de Canaã, mas sim ir na casa do parente do pai dele, para lá buscar uma mulher de Labão. Então ele viu e ficou receoso, ficou com aquela raiva, aquela inveja, porque alguém estava obedecendo a palavra do Senhor, enquanto ele não obedeceu. Então, vamos dizer assim, por pirraça, por maldade, ele foi e pegou uma mulher onde o pai não apoiava, nem tampouco Deus. Então esse é o que eu quero relacionar a um tipo de crente que está na igreja e não tem a menor vontade de participar das coisas. Quando participa, procura um problema, procura alguma coisa para destruir o ambiente. O segundo passo é o crente que Satanás envia para perturbar. Certo? Vamos ver essa passagem agora. A segunda frase está relacionada a Atos capítulo 16,
o versículo 16 ao 18 diz assim: ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens, que vos anunciam o caminho da salvação. 18. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, porque ela estava falando isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, esta passagem aí, que Paulo se sente perturbado pela mulher que estava enviada por Satanás, perturbando a Paulo, né? Paulo sentiu que estava ali perturbando. Às vezes a gente pensa que tem certas coisas na vida que está ajudando, mas ali está para perturbar. Então, principalmente quando entra um bêbado na igreja, né? Um bêbado quando entra na igreja, a gente pensa que ele vai aceitar Cristo, ele está ali para perturbar. Um bêbado, ele não tem consciência correta, está dentro da igreja. Então o bom é que ele fique um pouco afastado do local onde está vivenciando a palavra do Senhor. Então veja só, então essa mulher foi enviada de Satanás para perturbar Paulo, ou seja, foi perturbar a vida espiritual de Paulo, né? Aí Paulo olha para ela e diz assim: ó, sai em nome de Jesus, o espírito maligno está na tua vida. E quando saiu, foi o que aconteceu. Essa mulher deixou de dar dinheiro aos senhores dela, deixou de dar lucro. E quando deixou de dar lucro, foi o que aconteceu. Mandaram prender Paulo, na prisão. Então Paulo foi preso e foi castigado. E nessa mesma passagem você vai encontrar isso, seguindo mais abaixo. Então Paulo e Silas vai para a prisão, e aí eles passam a dificuldade da vida. Então veja só, tem coisa que o inimigo ele quer bloquear o teu crescimento espiritual, o teu louvor, quer bloquear a tua vida em Cristo, o teu andar, o teu falar. Ele sente inveja de ti, ele não fica alegre quando te vê falando do amor de Cristo. Então ele envia demônios para te perturbar, para te deixar de cabeça baixa, para te colocar para trás, para não deixar você andar direito, nem correto. É isso que ele faz. Ele quer perturbar os teus pensamentos, te lançar setas, flechas. É isso que ele quer. Mas Paulo repreendeu aquele espírito maligno que estava para perturbar Paulo naquele momento, E outra coisa, ela seguia Paulo por muitas vezes, Muitas vezes ela falava isso. Aí Paulo realmente explodiu com essa mulher, Mandou o espírito maligno sair, e o que aconteceu? Ele foi preso, Foi chicoteado, Bom, então esta passagem aí é o que me baseio numa pessoa que é enviada por Satanás para perturbar na igreja. É aquele bêbado que entra na igreja e senta num banco, conversa com um, com o outro, fica olhando um para outro, encarando um ao outro, aí sai de um banco, vai para outro banco, e por aí vai perturbando aqueles que estão dentro da igreja, e termina você não entendendo a palavra de Deus. Então é enviado por Satanás. E por último, o crente que Deus envia para crescer o evangelho. Aí sim, esse é o terceiro tipo de crente que Deus envia. Tem aquele que vai por conta própria, aquele que vai enviado por Satanás, mas aquele que é enviado por Deus é diferente. Aí você percebe o crente diferente. Vamos para a passagem. E esta passagem está no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 38. É um pouco grande, mas não vou ler todo, tá bom? Não vou ler todo. Quero só mostrar a você que é aquela passagem que Filipe, ele se dispõe para Deus e sai de um lugar para outro, de uma cidade para outra, e lá ele encontra um eunuco, que era rico, um eunuco que possuía bens, e esse eunuco tinha descido a Jerusalém para adorar ao Senhor. Estava lá adorando o dia todo. E quando retorna no seu carro, ele vem lendo a passagem da palavra de Deus. Até parece que não tinha saciado aquela vontade de aprender mais sobre Deus. Mas Deus estava observando aquele eunuco de longe e viu que ele estava precisando de alguém para que pudesse lhe orientar no conhecimento de Cristo. Aí o que Deus faz? Tira Filipe de um lugar,
leva para outro, de uma cidade para outra. Filipe se aproxima do carro, quando o Espírito Santo pede para ele se aproximar, ele se aproxima, né? Ele pergunta se realmente o rapaz estava entendendo. O rapaz diz que não consegue entender porque não tinha ninguém ali para explicar o texto bíblico. Até ele pergunta assim, esse profeta aqui está falando de si mesmo ou de alguém? Aí o que é que Filipe faz? Filipe entra, senta e começa a explicar sobre Jesus para aquele eunuco. Quando o eunuco entende a palavra de Deus, que vai beirando assim um lugar onde tem água, o eunuco diz, olha, aqui tem água, tu me falou alguma coisa relacionada à água. O que é que me pede ser batizado? Aí Filipe olha para ele e fala assim, olha, se você crê de todo o coração, na sua sinceridade, que Jesus realmente é o Salvador, ele faz, eu creio, com certeza eu creio, nesse Jesus que você pregou para mim agora. Então quando ele crê em Jesus, aí Filipe vai e batiza naquela água aquele eunuco. Então veja aí, o crente quando é enviado da parte de Deus, ele dá almas, ele traz alma para o reino do Senhor, ele não cria perturbação, ele não fica parado na casa de Deus, o tipo de crente que Deus envia, ele está disposto para ir para qualquer lugar. E o texto diz assim, 26, mas um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Olha só, lugar deserto. Já pensou o cara ir para um lugar deserto, no sol quente? E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. O 28. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E o 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes, porventura, o que estás lendo? E o 31, ele respondeu, pois como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. Respondendo o eunuco a Filipe, diz, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, que é Isaías, anunciou-lhe a Jesus. Ou seja, olha o texto que ele leu lá de Isaías 53, aquele texto lá todinho, e veio chegar até a história de Jesus, E 36. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco, quer dizer, não foi nem Filipe que disse, foi o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Olha só, isso é o que é pregar o evangelho, viu? E disse a Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? 38. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Aí o 40. Mas Filipe achou-se em Azoto, e, indo passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha só,
quando a pessoa é enviada de Deus, o que é que ela faz? Ela não vai para uma igreja gerar problemas. Ela vai para dar fruto. E olha o fruto que Filipe fez. Saiu de uma cidade para outra cidade, no sentido do deserto. O Espírito se aproxima do carro, se aproximou, pregou sobre Jesus, falou sobre Jesus, e depois de falar, a pessoa entendeu 100% do Evangelho, 100%, e naquele instante ali, a pessoa acreditou em Jesus Cristo. E foi batizada, né? E ela mesmo pediu para ser batizada. Então, isso é que é uma pessoa enviada de Deus. Isso verdadeiramente é a pessoa enviada da parte do Senhor. Então, por isso que há três tipos de crentes. Três tipos de crente na igreja. O crente que está lá por conta própria, aquele que Satanás envia e o que Deus envia. Então, foram três passagens. Uma no livro de Gênesis, voltada para Esaú. A outra no livro de Atos, capítulo 16, do 16 ao 18, quando Satanás envia uma mulher para adivinhar as coisas e falar, que dá lucro aos seus senhores. E a terceira, Atos 8, 26 ao 38, quando Deus envia Filipe para assim pregar a palavra do Senhor. Ok? Lembrando a você que esse Filipe aí não é aquele Filipe dos 12 não, viu? Esse Filipe aí é outro Filipe da palavra de Deus, certo? É outro que aprendeu mais o Evangelho. Não é aquele Filipe lá dos 12 que Jesus escolheu não, tá certo? Apesar que lá tem um Filipe, mas não é esse não, tá bom? Esse é outro, ok? Isso é pesquisa, viu? Não esqueça de dar um clique lá embaixo, inscrever-se, né? É necessário que você tenha a conta do Google e clicar no gostei e compartilhar esse link entre os amigos, ok? Esse é o estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça resplandecer o rosto de a paz, ok? Deus te abençoe. Até a próxima.